Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje com o título No Princípio, o Logos Divino. A lição trouxe muito uma linguagem grega, trazendo da primeira pessoa do singular e alguma para a pessoa no plural. Eu não sou muito bom no português, né? A língua portuguesa já é muito difícil. É, aí, se a gente levar para a linguagem grega, vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu trouxe algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender também de uma forma mais simples, que as pessoas também possam entender. Nós vamos logo ali para a primeira pergunta, que diz assim, ó, o que João revela sobre a palavra, ou o verbo Jesus Cristo. Lembrando que hoje nós vamos começar do capítulo 1. Eu vou ler aqui, mas antes de ler, eu vou explicar. A palavra logos, ela vem do grego, que traduzida para português quer dizer palavra, que dá significado ou verbo. Por isso que a nossa Bíblia está escrito no princípio, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos parar por aqui? Primeira curiosidade. O que João quer dizer no princípio? Lembrando que a Bíblia, ela mesmo se responde. Ela não precisa de uma interpretação minha ou uma elucidação minha. Ela próprio se interpreta e se explica. No princípio, quando João falou no princípio, ele estava te direcionando a justamente lá na criação, pelos 4 primeiros livros que Moisés escreveu. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada? Aí nós vamos ver que a Bíblia ela se respondendo. No Gênesis capítulo 1, no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos parar por aqui por enquanto. Quando ele disse que no princípio, esse mesmo princípio que João está falando no capítulo 1, ele está te direcionando para no Gênesis capítulo 1, para que você entenda que Jesus no princípio estava lá. Não é Jesus, ele não veio a existir em um determinado período de tempo. É isso que o João quer transmitir para o leitor. Que Jesus ele não passou a existir através da perspectiva. Eu não posso olhar Jesus através da perspectiva humana, através da minha perspectiva. Eu tenho que olhar Jesus de uma perspectiva divina, porque ele é Deus. Ele não é um Deus, desculpa, ele é um Deus. Então ele não passou a existir, a ser Deus depois de um determinado tempo. Por que João queria tanto explicar isso? Para que nós entendamos que por meio dele e por ele todas as coisas foram criadas. Então, através dessa perspectiva, João queria transmitir isso para a gente. E quando ele diz também verbo, haja, por exemplo, em Gênesis, haja luz. Vamos ler lá, para vocês entenderem, e olha que interessante. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, pela palavra. Deus ele não precisou tocar em alguma coisa para que tudo viesse a existir. Então o que te lembra isso? Vamos voltar ao nosso estudo, algo muito interessante que não foi falado, aquele estudo que nós fizemos lá atrás no princípio da lição. Eu vou te levar a lembrar, vamos só lembrar aqui.
Quando Jesus falou, traga 3 vasilhas que eram usadas no sacrifício ali e transformou a água em vinho. Jesus, ele apenas falou, ele não precisou tocar. Outro estudo que nós fizemos também. Quando o filho daquele, que eu me lembro bem, era daquele militar, eu esqueci a palavra que a gente pode falar aqui, ele falou assim, ó, vai, porque o teu filho vive. Então ele estava dizendo que pela palavra ele era Deus. Ele não precisou ir até o filho daquele centurião. Ele não precisou sair do lugar para que isso viesse a acontecer. Então, por aí, nós fazendo um paralelo da criação de Gênesis com os milagres de Jesus, muitos deles nos quais ele não precisou tocar. Como, por exemplo, ele não precisou tocar, ele tocou no cego, ele foi lá, fez o lodo, né? Fez aquele barro, colocou nos olhos e falou, vai e lava-te. Ele tocou, bacana, mas em outros milagres ele não precisou tocar. Era uma maneira dele estar falando, eu sou Deus, eu não preciso de ir, mas pela palavra, como foi em Gênesis, né, na criação, haja luz e houve luz. E como foi nos seus milagres, ele disse, vai que teu filho vive, e o filho viveu.